Esse podcast tem produção de Manu Oliveira e roteirização por Carol Stephanie e Natália Rocha. Esperamos que você tenha mais de 18 anos. Avisamos que o conteúdo possui gatilhos e recomendamos que pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão não assistam a esse episódio. Também lembramos que todos os nomes dos envolvidos são devidamente preservados nessa história. Por isso, utilizamos nomes fictícios. E aí, sangrentos, eu sou a Dani Silveira, eu vou começar esse episódio me apresentando pra vocês. Eu sou estudante de Direito e eu faço de tudo um pouco, né? Mas eu sempre separo um tempo livre pra ler livros de serial killer. Quando eu falo isso, gera uma discussão, assim, algumas pessoas falam que eu sou um pouco doida e tal, mas eu sou viciada em ver fotos de cadáver porque eu amo estudar medicina legal. E assim, sou concurseira de plantão, né? Tô sempre vendo conteúdos de concurso, porque o meu sonho é ser delegada de polícia. Fotos de cadáver é um pouquinho estranho, né, gente? Eu sou a Manu Oliveira, sou jornalista policial em Araranguá e região, estudo jornalismo, gosto de ler sobre investigações criminais. A minha série favorita quando eu era criança era o Linha Direta. E hoje, Peaky Blinders, que fala um pouco sobre a minha personalidade. E o meu sonho, gente, é entrevistar um criminoso cara a cara. Se você está se perguntando por que o nome do podcast é Ponto Sem Nó, eu vou te explicar. Sabe aqueles casos que os criminosos eles já foram responsabilizados por aquilo que eles fizeram? Então, eles acabam sempre deixando um ponto sem nó para trás. Que é basicamente o caso que a gente vai contar hoje. Uma mulher, o amigo do filho mais velho, um bebê e um caso que chocou Sombrio e região em 2014. Acompanhem com a gente, porque aqui não deixamos nenhum ponto sem nó. Vocês acharam que a pior coisa que aconteceu em 2014 foi o 7-1 que o Brasil levou da Alemanha? Vocês estão enganados. A história que a gente vai contar aqui hoje é da Carla. A gente está usando um nome fictício por uma questão de sigilo, né, pessoal? A Carla, quando tudo aconteceu, tinha 35 anos. Ela morava no interior de Sombrio. Morava e trabalhava ali na propriedade rural, junto com um dos pais e os seus filhos. Na época, o marido dela já tinha se suicidado. Então, a gente vai contar uma história para vocês de uma família que, de repente, aí já tem uma desestruturação familiar. Mas não é bem nessa premissa que a gente vai entrar hoje, né, Dani? A história ela é bem mais pesada. Numa noite de inverno, mais precisamente dia 28 de julho, Carla estava em casa com seus filhos. O seu filho mais velho, de 14 anos, tinha levado um amigo de 16 anos para dormir lá na casa também. E acontece que nessa madrugada a Carla ela acordou com uma forte dor abdominal e ela nem entendeu o que estava acontecendo, até porque o pai dela já tinha morrido de câncer e ela pensou que poderia ser um cisto. Aí ela levantou, como qualquer outra pessoa, foi lá e pegou um paracetamol e tomou e voltou pro quarto para esperar a dor abdominal passar. E aí, sangrentos, vocês se preparem pro que vai acontecer agora. A Carla, ela continuou sentindo dor na barriga. E aí, quando ela tava na cama, ela sentiu uma água com sangue descendo. Ela se levantou, sem fazer barulho, para não acordar ninguém que estava dentro da casa e foi até o banheiro. Quando ela chegou no banheiro, ela sentiu um peso saindo de dentro dela. E aí, pessoal, ela deu à luz. Ela pariu um bebê dentro da privada. Com o bebê ainda vivo e preso pelo cordão umbilical, ela pegou umas sacolas que tinha próximo ali no banheiro e colocou o bebê dentro. Aí ela foi lá e procurou uma faca que tinha próximo também e cortou o único laço que os unia. Manuzita, o que tu acha que ela teria feito, assim, pra ti? O que tu acha que ela teria feito se não tivesse aquelas sacolas no banheiro? Ô Dani, a polícia costuma falar, quando é esses casos assim, ou tentam enfiar o bebê dentro da privada, né, empurrar pelo ralo, ou de repente colocar alguma coisa na garganta pra asfixiar. Mas não foi o caso da Carla, não foi isso aí que ela fez. A menina recém-nascida não chorou e não apresentou nenhum movimento, mas o seu pequeno coração ainda batia. Foi quando Carla pegou a sacola que ela tinha colocado o bebê dentro, foi lá dentro da geladeira da casa dela, abriu o freezer e colocou as sacolas dentro do freezer junto com as carnes que tinha lá. O que não é muito comum, né, Manu? Não, Dani, a polícia também relata que quando é casos assim de morte, de bebê, ou enterram em algum lugar, ou jogam dentro de um rio, dentro de uma vala, mas nunca um caso assim de colocar o bebê dentro de um congelador, Dani. Inclusive, paralelo a esse acontecimento, teve em Sombrio o caso do bebê que foi jogado no lixo, né?
Dani, assim, mais ou menos uns 15 dias depois desse, a polícia achou um bebê no lixo no bairro São Luís, em Sombrio. Já foi procurado, a polícia desde aquela época procurando quem é os pais desse bebê, quem que jogou aquela criança lá, mas até hoje não tem informação nenhuma, Dani. E o bebê morreu, claro, né? Eles fizeram até uma investigação, eles fizeram um levantamento de quem tinha entrado nos hospitais para ver se tinha uma possível mãe que tinha entrado no hospital, mas acabou que foi sem sucesso, né? E justamente o contrário desse caso que a gente tá contando, porque a Carla, ela precisou do atendimento médico e por isso ela foi até o hospital para ser auxiliada e por isso que acabou descobrindo a autoria, né, do caso, né? Pra vocês verem, né, pessoal, no intervalo de tempo aí de nem um mês, 2 bebês foram mortos em Sombrio em 2014. Já naquela época já foi absurdo. Imagina hoje ter uma notícia dessas, né, pessoal? Só que voltando aqui pra nossa história da Carla, a Carla, depois de ter colocado ali o bebê no congelador, ela continuou sentindo dor. O que obrigou ela a ter que ir pro hospital. E ela pediu ajuda do amigo do filho que estava dormindo lá. Pediu para ele ajudar ela, para ela ir pro hospital. E ele, claro, né, perguntou para ela o que estava acontecendo, por que daquele sangue no banheiro. E ela falou que não era nada, que era o cisto dela que tinha estourado e que era para levar ela pro hospital. Quando ela chegou no hospital, pessoal, ali ela tava com sintomas de uma gravidez. Tinha uma placenta, os médicos ali, a equipe médica, os enfermeiros viram que era uma cena de um possível parto. Tinha uma placenta, mas não tinha um bebê. Então, imediatamente, eles já chamaram a polícia e a polícia se deslocou até o Hospital Regional de Araranguá, que foi para onde a Carla foi. Essa é a importância, né, Manu, de um atendimento especializado nos hospitais, né? Porque eles não olharam só por aquilo que eles estavam fazendo e para a função deles, e eles visualizaram a situação como um todo, né? É legal a gente falar disso, porque assim, a equipe médica, Dani, ela não se ateve ali só ao parto ou ao atendimento médico. Eles prestaram atenção ali naquela atmosfera, em tudo que estava acontecendo. E a todo momento a Carla dizendo que não, né? Que não tinha bebê, que não tinha gravidez, não tinha nada. Mas como estava estranho, eles acionaram a polícia. Acontece que quando a polícia chegou no hospital, a primeira desconfiança foi de que tinha sido um aborto, né? Os médicos desconfiaram de um possível aborto. O que também seria um crime contra a vida, né? Já que no Brasil o aborto ainda não é legalizado. Aí, paralelo aos acontecimentos, na mesma linha de tempo, a polícia começou as investigações e foram até a casa dela. Porém, lá, eles não encontraram nenhum corpo de bebê e nada que pudesse, né, fazer referência a onde estava o feto ou o corpo do bebê. Dani, assim, a polícia foi até a casa dela, como tu falou agora, foi corpo de bombeiros, foi os cães farejadores, inclusive, Dani, um policial chegou a abrir a porta da geladeira e olhar. Mas olhou assim meio por cima, até porque nunca ia passar pela cabeça de um policial que um bebê ia estar no congelador no meio das carnes, né, Dani? Sim. E ele estava em posição fetal dentro das sacolas, né? Então, pro pessoal de casa entender, ele era mais ou menos, né, o que seria um tamanho assim, em posição fetal dentro das sacolas. Então, era muito improvável que mesmo que o policial abrisse o freezer, tirasse os pacotes de carne, pegasse a sacola na mão, era muito improvável que ele ia reconhecer que fosse um bebê, né? Ele teria que abrir as sacolas. Então, assim, é quase impossível, né, ele, tipo, encontrar o corpo sem que a mãe falasse onde estava o corpo do bebê, né? Como eu disse antes, o negócio é realmente mais embaixo. Carla, ela negava a todo momento em que ela tivesse grávida ou que ela tivesse tido o bebê. Porém, ela combinou depois ali, na verdade, dos 3 dias que ela foi atendida no hospital, ela combinou com a polícia de entregar aonde estaria o bebê, até porque se ela não entregasse, a polícia provavelmente não acharia. Quando ela voltou pra casa, ela ainda tirou o bebê da geladeira, do freezer da geladeira que tava na cozinha dela, ela pegou a sacola e levou pra um freezer lá nos fundos, num galpão assim da casa que até tava desativado. É legal a gente lembrar também que ela meio que combinou com a polícia que ela só ia entregar o bebê e dizer onde o bebê tava se a família dela não estivesse na casa. Porque assim, ó, na verdade, a família dela não tinha nem noção de tudo que estava acontecendo, do tamanho que era tudo isso, que havia um crime ali, uma cena de crime, né, Dani? E aí, a polícia foi descaracterizada até a casa dela, eles falaram com a família saiu da casa, até também para não chamar a atenção dos vizinhos. E aí, ela entregou o bebê. Na verdade, ela nem entregou, né, Dani? Ela disse pra polícia onde estava o bebê. E aí que começam as especulações dessa história. Por
por que essa mulher fez isso? Por que ela matou esse bebê? Por que ela botou dentro de um congelador? Ninguém sabia? Ela realmente não sabia dessa gravidez? Cadê o pai dessa criança? E aí que tá o nó dessa história. Sabe quem era o pai dessa criança? Sabe aquele menino que estava dormindo lá na sala, que era amigo do filho dela? Eles tinham uma relação amorosa, a Carla e o amigo do filho. Ele, o menino de 16 anos, é o pai desse bebê que nasceu e foi colocado dentro de um congelador. É o pai da menina que nasceu com 33 semanas dentro de uma privada. Manu, e ela nasceu com 2,3 kg, né? E assim, como foi comprovado no laudo pericial, ela não tinha nenhum problema, apesar de ela ter nascido prematura, ela não tinha nenhuma dificuldade, ela era um bebê saudável. E era bem provável que ela teria um grande futuro pela frente, né? Dani, é difícil pra gente pensar que um bebezinho nem teve chance de crescer, de se desenvolver. É uma história muito bizarra. A gente lê sobre casos criminais, assiste séries, como tu mesmo falou, por causa da medicina legal, gosta de ver fotos de cadáver, mas a gente não tem prazer nisso. É porque o que a gente faz é importante para que todo mundo veja que essas histórias, essas coisas acontecem. Por isso que a gente conta essas histórias, que é real. E que elas não podem se repetir, né? Exatamente. Mas o pai desse bebê, ele nunca nem chegou a saber que ele ia ser pai em algum momento. Ele nem soube pelas versões das partes que ele estava esperando essa filha. Essa informação de que ele não sabia, ela é sustentada até hoje, Dani. Tanto por ela quanto por ele, e a justiça também, ali nas investigações, ela também concluiu de que esse rapaz não sabia que a Carla estava grávida dele. Sim, e justamente ele soube, na verdade, da história quando começou a investigação da Polícia Civil, né? E como tu falou, eles sustentam essa história até hoje, e a motivação, né, que ela disse, que ela alegou, né, como motivo de ter cometido o crime, foi justamente que ela não queria que todo mundo soubesse do relacionamento dela e que não soubessem, enfim, que eles tinham esse relacionamento, o que acabou gerando, né, lá pra frente a gente vai falar mais um pouquinho, a pena dela como, na verdade, uma marjorante do homicídio como motivo fútil, né? A gente vai falar isso mais pra frente. Vale a gente lembrar que não foi considerado um aborto o que ela fez. Porque o que é o aborto, né, gente? O aborto é a expulsão do feto por algum método ou até mesmo por causas naturais. Que não foi o caso da Carla. O bebê nasceu e ela matou depois. O laudo apresentado pela polícia científica trouxe a causa da morte do bebê, da bebezinha, porque era uma menina, como asfixia. Diferentemente daquilo que costumam pensar quando falam sobre esse caso, né? Pelo menos foi o que eu pensei quando eu tava ouvindo sobre o caso. Eu pensei que ela poderia ter morrido congelada pelo tempo em que ela ficou no congelador, né? Mas na verdade não. Ela morreu por asfixia pelo tempo em que ela ficou colocada dentro da sacola. Inclusive, Manu, a Carla ela foi condenada a 21 anos de prisão pelo júri popular, né? Que eu acho que é interessante a gente explicar pro pessoal de casa o que é, né? Dani, a gente ouve muito por aí pessoas que concordam e pessoas que discordam do júri popular. E eu sou leiga no assunto, tu é estudante de direito, tu deve saber melhor do que se trata aí um júri popular. É um pouquinho melhor, né? Vou passar mais ou menos o que sei sobre júri popular. Geralmente, por exemplo, aqui em Araranguá, que é uma cidade menor, são selecionados por volta de 7 jurados. Na verdade, eles são selecionados por uma lista, tem uma lista de inscritos, e são chamados 30 jurados. E aí destes são sorteados 7. E aí a acusação e a defesa têm direito de trocar 3 vezes. Então eles trocam 3 e vem a ordem da sequência do jurado que já foi sorteado. E é assim que é feito o sorteio e a escolha dos jurados. Não é assim, eu gosto desse aqui, esse aqui é meu amigo, vou botar pra julgar, né? Não é assim. Mas entra em muitas discussões, né? Mas é como se fosse pro judiciário, né? Uma questão de dar poder ao povo, para o povo entrar democraticamente nos 3 poderes, né? Tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário, por isso é o nome. E a Carla, ela foi condenada, como eu falei, a 21 anos, né? Por homicídio qualificado e marjorado. Ele foi marjorado por motivo... Quem estuda direito aí vai entender e vai querer provavelmente saber disso, né? Foi marjorado por motivo torpe,
por não ter dado a defesa da vítima e por motivo fútil. Gente, era um bebê. Como que ia se defender? Inclusive, a equipe do Ponto Sem Nó tentou falar com a Carla, tentou ir até ao presídio feminino, claro, tudo isso nos trâmites legais, né, gente? Tudo ali na lei, para conversar com ela, para saber, para olhar para ela. Eu seria uma, né, aquele meu sonho lá de entrevistar um criminoso cara a cara, e eu queria saber dela o porquê dela ter cometido esse crime hediondo. Mas ela não quis conversar com a gente e tudo certo, porque a gente respeita também. Inclusive, Manu, ela tá até hoje no presídio feminino de Criciúma, né? Ela já cumpriu 5 anos da pena até este momento em que a gente tá gravando. E quando tu falastes ali sobre entrevistar ela cara a cara, me lembrou um momento em que lá atrás, em que ela foi com a polícia até o local e que chegando lá, né, eles perguntaram até uma frase que a gente usou nas nossas redes sociais, né? Quem tá seguindo as nossas redes sociais sabe. Que ela falou assim, que foi perguntado pra ela, né, tá, onde é que tá o bebê? E ela falou assim, vão lá que vocês vão ver, né? Então isso mostra como ela tava fria, né? E também junto com os relatos dos policiais, né? Que os policiais, peritos, enfim, relataram que ela tava muito fria naquele momento de entregar o bebê e de uma certa forma até aleatória, né? Era uma palavra que eles usaram pra descrever, que ela tava meio aleatória no ambiente. Dani, os policiais que estavam lá, né, a polícia que pegou o bebê, que abriu a sacola, diz que foi uma cena horrível. Por quê? A polícia, quando começou a abrir ali a sacola e já viu o rostinho do bebê, já começou a parar de mexer. Porque aquilo ali foi muito impactante. E deve ser uma cena horrível, né, Dani? Sim. Eles estão acostumados a pegar todo tipo de crime, mas era um bebê. Como tu falou antes, né? Até a gente que vê e estuda sobre isso e gosta de ver fotos, enfim, estudar de fato a medicina é legal, imagina como deve ter sido pesado, né? E a gente já vai entrar, na verdade, no nosso quadro QAP e a gente vai explicar um pouquinho pra vocês o que é, mas justamente a gente vai começar ele falando sobre esse assunto, né? Então vamos lá. QAP na escuta? Positiva que é sério. Manu, eu vou começar te perguntando um pouco sobre o laudo pericial, até porque foi tu que fez a produção de conteúdo do primeiro episódio do Ponto Sem Nó Pod, né? Então, conta pra nós o que tu sabe sobre o laudo cadavérico, como foi feito, como que foi desenvolvido, como que foi essa parada aí? Dani, as informações que eu consegui levantar é que assim, ó, quando esse bebê chegou até o IML ali, de imediato eles não conseguiram mexer nessa criança. Por quê? Essa criança estava congelada. Ela estava igual um pedaço de carne ali. Então eles tiveram que deixar o bebê literalmente descongelando, Dani. Tiveram que deixar em cima de uma mesa lá até ele descongelar e no outro dia eles conseguirem mexer. Porque não tinha como mexer nem dedinho, nem esticar as perninhas, nada disso. E aí já é um pouco mais complicado, né? Porque tu tem que deixar um bebê igual um pedaço de carne ali em cima de uma mesa ou dentro de uma vasilha para descongelar, para te conseguir mexer e saber o laudo ali, causa da morte e tudo isso. E só de saber disso já causa uma aflição, né, gente? É muito complicado. É um caso bem pesado. Para mim foi, Dani. Sim. Pra galera de casa visualizar, né? Dentro do IML, geralmente quando chega algum corpo e tal, eles colocam de fato dentro das gavetas, né? Tem as gavetas para colocarem os cadáveres. Só que nesse caso não teve como, justamente pelo que tu falou, né? Porque tava congelado e tinha que descongelar esse bebê, né? É isso aí, tinha que descongelar. E aí, Dani, a gente também voltando pra Carla, voltando pro pai dessa criança, porque o mais difícil é tu entender o porquê desse crime. A gente sabe também, né, Dani, que tem questões psicológicas. Muitas mulheres, quando ganham um bebê, ali no puerpério que eles falam, ali nos primeiros dias de quando se ganha um bebê, é bem difícil para uma mãe. E tem muitas mães que têm depressão pós-parto. É uma doença que acomete muitas mulheres que têm bebê. É uma realidade. Só que, Dani, segundo os laudos dos psiquiatras e psicólogos que ela passou, ela não teve isso, Dani. Ela não teve a depressão pós-parto, ela não passou por isso. E segundo também as investigações, esse crime, Dani, ele foi premeditado pela Carla. Manu, assim, pra ti, eu costumo brincar, né, conforme a tua íntima convicção, assim. O que tu acha? Tu acha que ela não sabia que ela tava grávida, que, tipo, de fato essa versão dela é a versão certa?
O que tu acha, assim, o que ela escondeu de todo mundo, inclusive, tipo, como diz os mais antigos falam, né, que você mente tanto que até a mentira chega a ser verdade pra você, é mais ou menos o que aconteceu com ela. O que tu acha? Dani, a gente trabalha com fatos, né? Trabalha ali com o laudo da polícia e o laudo da polícia concluiu o quê? Que ela premeditou o crime, né? Que ela fez tudo de caso pensado, que ela sabia que ela estava grávida, até porque já era o terceiro filho dela. Sim. Ela sabia que ia ter um bebê e que ela ia dar fim nesse bebê assim que nascesse. Até acho, Dani, que assim, não premeditou, quando nascer eu vou botar numa sacola, amarrar e botar no congelador. Talvez isso não. Mas que o crime, segundo a polícia, foi premeditado, foi premeditado. A gente pode até trazer o assunto do aborto, né? Porque é uma questão, né, a ser levantada. Inclusive, algumas pessoas levantaram nas nossas redes sociais. A questão do aborto ali, enfim. Não estamos aqui para falar se a gente defende ou não, até porque, como tu sempre fala, quem somos nós para julgar, né? A gente não tá aqui para julgar. Mas, de repente, o atendimento psiquiátrico que ela deveria ter tido, deveria ter acontecido com ela antes dela ganhar o bebê, né? Se ela tivesse, de repente, tido esse acompanhamento por nada... Provavelmente, na verdade, ela não teria feito o que ela fez, né? E a questão que eu ia falar do aborto é que não é um caso, como tu disse antes, de aborto, porque o aborto ele expele, né, o feto do corpo, mas ela não considerou, pelo que tudo indicia, o aborto, né? Na verdade, ela cometeu um homicídio com a criança após a vida dela, né? Após ter vindo e respirado, né? Que era uma questão também que a gente comentava. Você acha que ela respirou, que ela teve aquele suspiro? Ou você acha que não? Provavelmente deve ter tido, né, Dani? O que acontece, né? Eu não sou médica, né? Não sou obstetra, mas a gente sabe que quando um bebê nasce, o médico tem que dar uns tapinhas ali nas costas para a criança chorar. Tem também toda a questão de limpar as vias respiratórias do bebê para ele, né, chorar. Mas essa bebê não teve tempo nem disso, Dani. O laudo, mais uma vez, diz: esse bebê nasceu com vida. Esse bebê estava vivo. Ele foi morto depois. Só que ela não teve nem a chance do primeiro suspiro, eu acho, Dani. E aí também, que nem tu tava falando da questão psicológica, nós não estamos aqui justificando o injustificável. Sim. Mas tem toda uma questão social, Dani. Ela já tinha ali o filho mais velho que dizia que não queria que ela namorasse. Sim, o ex-marido se suicidou, né, como tu tinha falado. Exatamente, o ex-marido se suicidou. Ela vivia no interior de um município, que a gente sabe, todo mundo se conhece. Sim. É muito mais complicado. Só que, Dani, ela tinha N possibilidades antes de fazer isso. Sim. Inclusive, ter ganhado o bebê, mantido, né, ele vivo, ele bem, sob cuidados, né, e depois ter feito uma doação, enfim, para uma família que ela conseguisse judicialmente ou para uma casa, né, de adoção, né? Existe a adoção solidária, né? Sim. Que é a mãe entrega o bebê de boa vontade para que uma família vá criar esse bebê. Existe. E também tem a questão, Dani, do pai dessa criança não saber que tinha um bebê. Sim, eu penso muito sobre ele, porque eu tento me colocar no lugar dele da questão de, tipo, cara, ele nem sabia. Tipo, ele não sabia. E todo mundo, todas as versões, todos os fatos comprovam a questão de que ele nem sabia que ele poderia eventualmente ser pai, né? Dani, ele, na época, tinha 16 anos. A gente também levanta essa informação para que todo mundo entenda. Ele tinha 16 anos e ele teve relações com a mãe do amigo. Não se caracteriza como estupro de vulnerável, por quê? Porque ele já era maior de 14 anos, teve o consentimento dele, né, Dani? Só que assim, 16 aprendeu anos... aprendeu direito bem, é isso. Orgulho. Então, assim, esse menino era um menino, né, 16 anos, mas ele... Tinha consciência, Tinha consciência do que ele estava fazendo. Só que ele não soube que ia ter uma filha. Ele tem uma família também. Ela podia ter levado essa gravidez, como ela levou, e depois, né, contar pra ele, eu tive um bebê. E se a família desse menino quisesse, né? Não, eu vou ficar com a criança. A gente não sabe. Foi como eu te falei. Tinha muitas possibilidades e não cometeu um crime hediondo desses, uma barbaridade sem precedentes. Não tem volta, né? A bebezinha não tá mais aí. Sim. E não é só o fato da morte, Dani.
É a forma como ela foi morta e por quem ela foi morta. Pela mãe Sim. dela. Que é aí, a gente sabe que é a pessoa que deveria proteger e cuidar. E talvez, né, como tu falaste, a gente não tá aqui pra julgar, enfim, e trabalhando, né, num cenário hipotético, talvez, se essa menina, hoje ela teria 9 anos, né, talvez se ela tivesse tido o direito da vida, de repente ela poderia ter sofrido tanto quanto em vida, né, porque ela com certeza estaria num ambiente com uma família extremamente desestruturada, como tu falou, com um pai de 16 anos que é amigo do tio dela, que também é adolescente de 14 anos, e enfim, né? Filha da mãe, enfim, sabe? Uma questão de idade também que tem essa diferença. Então, talvez ela teria crescido nesse cenário, né? Mano, e por mais que, enfim, talvez a vida dela fosse ser difícil por conta da família, enfim, pelo menos ela teria vida, né? E o que ela poderia ter feito em 9 anos, né? A gente comentava o que a gente estava fazendo há 9 anos atrás. Eu tinha lá os meus 14 anos, né? Não querendo entregar a tua idade, né? Mas tu tava em São Paulo, né? E trabalhando em Minas. Eu tinha 23, gente. Não tem problema com a minha idade. E tu tava num momento completamente diferente da tua história, assim como eu também. Eu era bem mais novinha do que eu sou hoje, né? Que eu ainda sou nova. Mas o que ela poderia ter feito em 9 anos de vida, né? Ela, como eu tinha já falado antes, ela era saudável. Então, ela não tinha nenhum problema físico ou mental por conta da gravidez, na verdade, do parto precoce, né? Que foi em 33 semanas. Então, o que ela poderia ter feito, né? Nesses 9 anos de vida, né? Dani, em 2014 eu tava em São Paulo. A minha família é daqui do extremo sul de Santa Catarina. Então, teve uma repercussão muito grande esse caso e eu fiquei sabendo lá em São Paulo. Então, claro que não tinha, né, as mídias sociais e tinha, mas não era esse turbilhão que nem hoje que acontece alguma coisa, já tá ali no celular, a gente já tá sabendo. Só que foi um caso bem chocante pra região sul de Santa Catarina. Eu acredito que de lá pra cá não teve nada parecido e a gente espera que não tenha, né, Dani? Sim, inclusive a gente faz esse episódio, a gente alerta o pessoal de casa que a gente não está fazendo o podcast em si com o intuito de incentivar as pessoas a fazer e cometer coisas como essa, né? Na verdade, é muito pelo contrário, a fim de entretenimento, mas que sirva de um alerta para que esses casos não voltem a acontecer. E para que a população saiba que isso existe na nossa região. E tá mais perto do que parece, né? Exatamente. Gente, esse foi o primeiro episódio do Ponto Sem Nó. Esse é um projeto que foi sonhado, foi criado e foi idealizado para vocês. A gente tomou muito cuidado com todas as informações para trazer tudo nos mínimos detalhes, porque esse é o intuito do Ponto Sem Nó. A gente não é só mais uma informação de onde foi, como foi e quando foi. A gente quer trazer tudo nos detalhes para que vocês saibam sobre os casos aqui do extremo sul catarinense. A gente pede que vocês sigam acompanhando nas nossas redes sociais. Vai estar tudo liberado nas plataformas. E logo, logo, tem mais casos para vocês. A gente vai aí pedindo para vocês, interajam com a gente. Vocês lembram desse caso de 2014? Tem algum outro caso que vocês queiram que a gente traga? Continue interagindo com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o episódio que a gente apresentou, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a parte teórica, enfim, de direito, ou a parte informativa, né, que aí a Manu pode fazer melhor do que eu, chamem a gente lá nas redes sociais, Ponto Sem Nó Pod no Instagram, que a gente vai estar respondendo. O mesmo @ Sem Nó Pod pro TikTok. Esse episódio vai ser disponibilizado em áudio também no Spotify. Inscreva, né, no nosso canal do YouTube e ative o sininho, porque a gente vai lançar bastante coisas novas. A gente vai lançar shorts também, de cortes do programa, que a gente espera que vocês gostem bastante. Eu preciso agradecer os nossos parceiros, né? Eu preciso agradecer a Billy Willy, que nos vestiu eu e a Manu hoje para este episódio, com essas camisetas lindas. E você pode encontrar eles lá no Instagram também, loja Billy Willy. Os nossos parceiros também, contamos com a Casa Nena, que disponibilizou essas cortinas pretas que vocês viram no cenário, que a gente disse, a gente não vai gravar esse episódio se a gente não tiver as cortinas pretas, porque a gente queria muito. Então,
A gente quer agradecer a Casa Nena e também quero pedir para vocês seguir lá no Instagram Ender Criativos, que são os nossos parceiros também, que estão fazendo o possível e o impossível para tornar esse episódio real e dar tempero aí nas edições de vídeo, cenário e tudo do nosso podcast. E é isso, até o próximo crime, espero vocês, porque aqui não deixamos nenhum ponto sem nó.